Agora a gente vai entrar na parte de operações de renda variável, né? Isso daqui, operações de renda variável, eles também geram muitas dúvidas aí na hora de fazer declarações de imposto de renda. Até porque isso daqui exige um controle mensal que dá trabalho, né? Dá bastante trabalho para fazer no mês a mês. Tem muita gente que acaba investindo na bolsa, principalmente esse ano, né? Vocês vão perceber que esse ano vai ter um acréscimo de clientes que vão procurar vocês com investimento na bolsa de valores, porque esse ano aumentou muito o número de gente que investiu na bolsa por conta da pandemia. A bolsa de valores despencou no começo do ano passado, né? Mais ou menos nessa época do passado. Então, muita gente passou a investir na bolsa de valores. Então, vocês vão ver que vão chegar várias declarações com ações, com informações de ações. O problema é que as pessoas, elas investem, só que elas não têm orientação com relação ao imposto de renda. E a apuração do imposto de renda para rendimentos, para operações na bolsa, ele é mensal, tá? E precisa ser apurado mensalmente. Essas operações de renda variável, ela tanto vem de operações em ações, quem tem ações, como quem tem compra e vende fundos imobiliários, que são os FIIs, tá? São considerados como FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Essas operações, elas são tratadas mensalmente, tem tratamentos diferentes para cada uma delas, tá? Com relação ao cálculo, ao imposto devido e ao cálculo do imposto, tá? Então, mensalmente, quem faz operação na bolsa precisa manter controle dessas operações. E esse controle, ele é feito individualmente, né? O contribuinte, ele precisa montar suas planilhinhas lá para compor esses valores, tá? E é uma planilha de Excel, ou, né, hoje existem até sistemas que fazem isso. Então, o contribuinte, ele pode pagar lá um valorzinho para um sistema, e o sistema, ele manda lá as notas de corretagem, né, as informações, e o próprio sistema faz esse cálculo automaticamente, tá, para ele. Mas aí ele paga lá para o sisteminha. Ou senão, a gente pode oferecer isso para os contribuintes, né, para os nossos clientes também, como uma prestação de serviço de consultoria mensal, tá? E aí ele manda as notas de corretagem e a gente faz essas operações para ele. É bom que a gente já tem, se ele é nosso cliente de imposto de renda, a gente já tem as informações prontas, né? Não vai precisar sofrer na hora da declaração. E o imposto de renda, ele é devido mensal, como eu falei. Vamos supor que o contribuinte ele não faça suas apurações mensais e ele não recolha mensal e ele fala assim, na declaração de imposto de renda eu resolvo, né? O que vai acontecer? A corretora, né, quando ela manda lá no final do ano, vem lá um informe de rendimento, tudo bonitinho, e no mês a mês, do valor da operação, a corretora, ela desconta um percentualzinho bem baixinho, mas bem baixinho, de imposto de renda na operação. Tá? Quando tem operação de venda, ela desconta lá um valorzinho, um percentualzinho bem baixinho, que ela vai reter e ela vai recolher para a Receita Federal. Esse imposto de renda não é o cumprimento da obrigação, que muito contribuinte acaba achando que, como a corretora já desconta, ele não tem que fazer mais nada. Só que não, né? Esse imposto de renda que ela desconta é o imposto de renda chamado dedo duro, né? Ela desconta e recolhe para a Receita Federal para falar para a Receita Federal que o CPF fulano de tal teve uma operação de venda de ações ou de fundo imobiliário. Então, a própria corretora retém e recolhe para a Receita e já fala, já der do contribuinte, né? Por isso que é dedo duro, já der do contribuinte de que ele teve uma operação de venda. E aí a Receita Federal, se o contribuinte não recolheu, ela chateia, né? Como diz o Mário, ela chateia. E aí, se ela chateia, ela vai cobrar o imposto de renda da operação no mês, tá? Então, o contribuinte precisa controlar e recolher tudo isso. Como que ele apura, né? O que efetivamente incide imposto de renda na operação de renda variável? O que incide imposto de renda é o ganho de capital, tá? Assim como o ganho de capital na venda de um imóvel,
na venda de um bem, a operação de renda variável também incide ganho de capital. Só que esse ganho de capital, a gente faz não no GCAP, né? A gente faz, pode até fazer no GCAP, mas a gente faz ele num Excel separado. Então, a gente vai apurar o resultado da operação. Tá? Então, vamos supor, né? Eu tenho um exemplo aqui. Foram adquiridas, no dia 12 de maio, 100 ações da empresa XPTO, a R$ 13,00 cada uma, sendo um total de R$ 1.300. Então, o contribuinte comprou lá 100 ações da XPTO, que deu R$ 1.300. No dia 7 de junho, ele vendeu 70 dessas ações, a R$ 14,50 cada. Tá? Ou seja, o valor da venda foi R$ 1.015. Essas 70 ações, como custaram R$ 13,00, o que ele baixou lá das ações dele, do estoque dele de ações, foi equivalente a R$ 910. Ou seja, ele teve um lucro nessa operação de R$ 105. É esse lucro aqui que ele é tributável, tá? É esse lucro aqui que vai ser tributável. Esse resultado, tá? E ele é apurado por ações. Então, por ações. Então, cada ação, né, cada empresa aqui que o contribuinte tem ações, precisa apurar o seu resultado separadamente. O recolhimento no final do mês é único, mas a apuração ela é separada, para saber se deu lucro ou prejuízo. Tá? Pode dar prejuízo, né? Também acontece de dar prejuízo. Algumas informações aqui com relação à tributação de cada uma delas. Com relação à alíquota do imposto de renda. Se for uma operação com ações, né, as ações compradas lá em Bolsa de Valores, as operações comuns, que são chamadas de swing trade, tá? Não é pornô chanchada, tá? É swing, mas é swing trade, tá? O que significa swing trade? Swing trade é uma operação que, assim, a gente compra ação um dia e ela fica lá, né, nossa propriedade, depois de um tempo a gente vende. Isso é uma operação comum, que é chamada de swing trade. Nessa operação, a alíquota do imposto de renda é de 15%, tá? Quando é vendida a operação ações, como swing trade, sobre o lucro tem uma alíquota de imposto de renda de 15%. Nas operações de day trade, o day trade é aquela que comprou e vendeu ação no mesmo dia. Então, quem compra e vende ação no mesmo dia, a alíquota do imposto de renda é de 20%. Tá? E os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários, a alíquota do imposto de renda também é 20%. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com o tipo de operação, né? E o tipo de investimento. Outra informação importante com relação à isenção. As ações, se é operação comum, existe uma isenção no lucro quando o valor da venda é menor que R$20 mil, tá? Então, vamos supor assim, no mês vendeu várias ações lá, por valores distintos, e a soma dessas vendas no mês deu inferior a R$20 mil. De swing trade, tá? Operação comum. Deu menor que R$20 mil. Aí esse lucro é isento, ok? Agora, as operações de day trade não se aplica isenção. Portanto, qualquer operação de day trade que for feita sobre o lucro tem a incidência do imposto de renda de 20%. E o mesmo acontece para os fundos de investimentos imobiliários, tá? Não tem isenção. Então, qualquer rendimento referente ao ganho de capital será tributado em 20%, ok? E aqui, lembrando de novo, que esses R$20 mil não é do lucro, tá? É da venda. Então, se o valor da venda for até 20 mil, é isento. Se o valor da venda for maior que 20 mil, tem imposto de renda. Mesmo que o lucro seja de R$10, tá? Vai ter imposto de renda. Quando acontece isso de o lucro ser baixo, o imposto de renda é menor que R$10, não recolhe naquele mês, né? Vai somar com os próximos até dar uma guia de R$10 para ser recolhido, tá? Se na operação tiver prejuízo, né, na operação de venda de ações ou de fundos imobiliários, tiver prejuízo e ele é considerado separado, tá? Operação comum é separada de day trade. Então, pode ser que dê prejuízo na operação comum e pode ser que dê lucro na day trade, tá?
Então, o prejuízo do mês anterior, ele pode ser compensado nos meses seguintes, tá? Isso é permitido. Então, é uma contabilidade de ações que ela é feita separadamente da declaração, tá? Por isso é que dá trabalho, tá? Por isso é que dá trabalho, porque precisa ter lá um Excel que vai compor todas essas informações. Ou pagar um sistema que faça isso, né? Ou pagar para a gente faz. Então, eu pus um modelo de cálculo aqui com ações diferentes de empresas diferentes, tá? Então, vamos supor, em janeiro, né? Em janeiro, o que aconteceu em janeiro? Em janeiro, existia, né? A pessoa comprou ações da XPTO, R$13, comprou 100 ações, valor total de R$1.300. Aí, comprou mais ações da IZ, a um custo unitário da ação de R$205, comprou 25 ações, total de 5.125. Aí, da empresa KTI, comprou 300 ações a R$90 o custo unitário, ou seja, R$27.000 aí de ações. Ou seja, a carteira de ações desse contribuinte, no final de janeiro, no mês de janeiro, de compra, de entrada, foi de R$33.000, tá? Só que ainda no mês de janeiro, da empresa XPTO, foram vendidas as 70 ações lá a R$14,50. O total da venda foi R$1.015. Ou seja, o custo na venda foi de 910, que é 70 vezes o custo de aquisição. Deixa eu pegar o lapisinho aqui. Não. Cadê? Tá aqui. Ó. Eu pego e depois eu perco o botãozinho. Eu pego a caneta, depois eu perco a bolinha dela. Aqui, achei. Ó, então, é o quantidade multiplicado pelo custo de aquisição, tá? Para fazer esse cálculo do valor do custo, tá? Para achar esse valor. Então, quantidade multiplicado pelo custo de aquisição, ou seja, vai baixar do estoque R$910. E o lucro é nessa venda de 105, tá? A próxima ação, a YZ. A YZ, no mês de janeiro, foram vendidas 20 ações a R$212 unitário, ou seja, o valor total da receita foi de R$4.240, tá? O custo de baixa, né, 20 ações multiplicado pelo custo de aquisição, tá? Ou seja, 4.100, ok? 4.100. 4.100 deu um lucro aqui de 140, né? O valor da venda menos o custo de aquisição deu um lucro de 140. Aí a terceira situação da empresa, as ações da empresa KTI foram vendidas 288 ações, né? Foram vendidas 288 ações a R$92 unitários, total da receita de venda 26.496, tá? Se essas ações, nesse caso é uma operação comum, swing trade, tá? Nenhuma foi comprada e vendida no mesmo dia. Foram compradas num dia e vendidas em outros. Total da receita 25.000, aliás, custo de aquisição 25.920, que a gente pegou a quantidade vendida e multiplicou pelo custo de aquisição, tá? Ou seja, valor da venda menos o custo de aquisição deu um lucro de 576 mil. O lucro do mês é a soma de todas elas, tá? Então, todos os lucros ou prejuízos do mês é a soma de todas elas. A soma algébrica mesmo, a soma aritmética mesmo, tá? De todas elas. Então, nesse nosso exemplo, deu um lucro no mês de R$821, tá? R$821. E o valor total da venda é de 31.751, ou seja, no mês dá imposto de renda devido, mesmo o lucro sendo baixo, tá? Mas dá imposto de renda devido porque o total da venda no mês deu acima de 20 mil. Aí, vamos supor, né, que esse contribuinte tenha um prejuízo de dezembro, tá? Em dezembro, as operações que ele fez lá deram prejuízo, tá? Deixa eu ver aqui.
Ai, esse bolinha me atrapalha. Deixa eu voltar para o apontador que é mais fácil. Aqui. Então, em dezembro, teve um prejuízo de R$80, tá? A gente vai aproveitar esse prejuízo para abater do lucro do mês. Ou seja, o lucro tributável, a base de cálculo do imposto, vai ser só R$741. E aí, a gente vai calcular os 15%, porque é a operação comum, né? Swing trade. Se fosse day trade, a gente ia calcular 20%. Então, vai calcular os 15% do IR e vai destacar os 15% do IR. E a gente, no mês, vai poder aproveitar aquele IR que é do dedo duro, tá? Que vem lá nas operações do mês. Então, o IR que é do dedo duro, a gente pode descontar aqui do cálculo do IR. E esse contribuinte vai recolher no mês R$110,90 aqui de imposto, tá? Deixa eu vir aqui na declaração, que acho que eu até coloquei aqui já. Ó, essas informações na declaração, tá? Na declaração de imposto de renda, a gente vai vir aqui em renda variável, na ficha de renda variável, vai informar aqui, operações comuns e day trade, e os FIIs a gente informa aqui embaixo, tá? Então, operação comum e day trade aqui. Ó, nessa operação, o que a gente vai fazer? Ó, deu um lucro em janeiro de R$821, certo? Operação day trade não teve operação. Aqui a gente tem que separar, tá? O tipo de mercado, se é mercado à vista, mercado de opções, aí é o tipo de operação, tá? Então, informou lá o lucro, aí eu venho aqui em resultado. No mês de janeiro, eu sou obrigada a colocar o valor do resultado negativo do mês anterior. Então, tinha um prejuízo de 80 mil. Então, em janeiro, eu sou obrigada a informar aqui o prejuízo, tá? Senão ele não puxa direto. A partir de fevereiro, ele já puxa automático, tá? Só de um ano para o outro que eu tenho que colocar. Então, aproveitei aqui os R$80. Aí, o que vai acontecer? Ó, a base de cálculo 741. Calculou os 15%, beleza? Aí ele vem aqui para consolidação. Aqui na consolidação, a gente vai lançar, ó, aqui no primeiro é o IR do day trade, que a gente vai lançar o dedo duro do day trade, e aqui embaixo é o dedo duro da operação normal, tá? Da operação comum, que nesse nosso exemplo foi de 25 centavos. Então, eu vou informar 0,25 aqui. Ô, Pri, esse dedo duro vem em algum informe ou não? É só na... Vem nos extratos da corretora mensal, tá? Tá. Aí, ó, vai calcular o imposto de renda devido, que tem que bater com a nossa planilhinha lá, com o que foi devido pela nossa planilhinha, tá? Isso tem que bater. E aqui a gente informa, né, o valor que se foi pago, o valor que foi pago no mês, tá? Esse dedo duro, a gente tem que lançar ele aqui também na ficha de imposto pago, tá? A gente vai informar ele aqui na ficha de imposto pago, ó. No item 03, tá? Ó, imposto sobre a renda na fonte da Lei 11.033. Então, a gente vai lançar ele aqui também para poder usar ele lá, tá? Ó, 0,25. Certo? Então, operação comum. Aí, eu apurei aqui, pronto, lancei a operação aqui na declaração de imposto de renda. Aí, vou para fevereiro e vou fazer a mesma coisa em fevereiro. Se em fevereiro se eu tivesse prejuízo de janeiro, aqui eu não ia precisar lançar o resultado negativo. Ó, ele nem vai deixar eu lançar, ó. Ele puxar automático a partir de fevereiro, tá? Eu só tenho que lançar em janeiro. Ok? Então, nessa operação aqui, lancei lá na renda variável, tá? Quando tem rendimentos isentos, né? Vamos supor, nessa operação, vamos supor que foi uma venda, se tivesse sido feita só as 2 primeiras vendas aqui, ó. Vamos supor que não tivesse vendido a KTI. Tivesse vendido só as 2 primeiras. O valor total da venda daria R$ 5.255, inferior a 20 mil, ou seja, o lucro de R$ 245 aqui, somando os dois, seria um lucro isento, tá? Aí, esse lucro isento, a gente iria informar aqui na declaração de imposto de renda, na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Deixa eu abrir a outra declaração aqui para vocês, para mostrar. Na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Eu já até tinha lançado ela aqui. Ó.
a gente ia lançar com o código 05, tá? Ganho de capital na alienação de bens, direitos, ou conjuntos de bens e direitos da mesma natureza alienados em um mesmo mês. Então, eu lanço o lucro aqui, tá? Que for isento. Ok? Agora, nesse caso, foi tributado, então eu lanço tudo lá na ficha de rendas variáveis. Ok? Os proventos, de novo os proventos aqui, né? Só que esses proventos são os diferentes do que eu falei lá no comecinho. Esses proventos são os valores para aquelas pessoas, por exemplo, que compram ações e ficam com as ações, né? Não fazem operação de venda das ações durante o ano, as empresas pagam proventos. E esses proventos são os lucros, né, distribuídos, que a empresa paga dividendos. As empresas também pagam juros sobre capital próprio, que é o JCP, tá? O que é o juros sobre capital próprio? É um juros que a empresa paga porque você tem um investimento naquela empresa, tá? Então, como você aportou um capital lá, você colocou um dinheiro na empresa comprando as ações dela, então ela te remunera por isso. Além do dividendos, ela pode te pagar o juros sobre capital próprio, tá? Algumas pessoas alugam as suas ações, tem operação de aluguel de ações, tá? E o rendimento de aluguel é um rendimento isento, os dividendos é um rendimento isento, o juros sobre capital próprio é um rendimento com tributação exclusiva na fonte, tá? E os aluguéis são rendimentos isentos também. E quando a pessoa recebe ações bonificadas, né? O que são ações bonificadas? Vamos supor que a empresa recalculou lá as ações dela, mudou a quantidade de ações e ela deu de brinde, né? Brinde, assim, ela deu por conta dos recálculos dela lá, bonificou a pessoa com ações. Ela deu de presente algumas ações para o contribuinte. Isso acontece muitas vezes quando o funcionário da empresa tem ações da empresa. E a empresa bonifica ele, dá um prêmio para ele através das ações. Tá? Então, as ações bonificadas são lançadas como rendimentos isentos também. Tá? E aqui a gente tem que tomar cuidado com o juros sobre capital próprio referente ao crédito em trânsito. Então, vamos lá, entender aqui. Esse aqui é um informe de rendimento que vem, por exemplo, de uma empresa, tá? De uma das empresas. Então, aqui, desse informe de rendimento, vem quais são as fontes pagadoras, né? Esse informe de rendimento, eles vêm da própria corretora, né? A própria corretora manda normalmente os informes de rendimento, ou o banco, se o investimento está pelo banco. Então, vem lá, quais são as empresas que se tem ações, né? Então, quais são as empresas, os CNPJs das empresas para fazer o lançamento. E ele vem separado. Então, por exemplo, rendimentos tributáveis na declaração. Se tiver alguma coisa que for tributável normal, vai vir aqui. Rendimentos isentos, ele já vem separado, ó, por exemplo, os dividendos. E aí ele vem separado por empresa, porque eu tenho que lançar individual para cada uma delas, tá? Então, por exemplo, um é da Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais. Deixa eu aumentar aqui para a gente poder enxergar, porque essa hora eu já não enxergo mais nada. Então, o número 1. Então, o rendimento, o dividendo 1 aqui, no valor de R$ 6,88, ele vai ser lançado na ficha de rendimentos isentos com o CNPJ da Usinas Siderúrgicas aqui, tá? O 2, dividendos 2, no valor de R$ 284,97, é da Companhia Siderúrgica Nacional, com CNPJ 2 aqui, e o 3, 22,85, da Petrobras, CNPJ aqui em cima também, tá? A mesma coisa para os rendimentos de tributação exclusiva na fonte, que é o juros sobre capital próprio, atualização do Selic, tá? E qualquer outra coisa aqui de rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Então, eu vou pegar o CNPJ da Usinas aqui e vou lançar rendimento, o total do rendimento aqui, tá? Na declaração, que é o 0,97 centavos, tá? Aqui, na verdade, a gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de JCP, né, de juros sobre capital próprio, com o juros sobre capital próprio em trânsito. O juros sobre capital próprio em trânsito, que nesse exemplo aqui é os R$ 632,40. O juros sobre capital próprio que é
pago, efetivamente, a gente lança como rendimentos com tributação exclusiva na fonte, tá? Total aqui que é pago. Agora, se existe valor em trânsito, já tem o direito de receber, mas ainda não foi pago, ele vai ser pago no ano seguinte, tá? Então, a gente lança o total na ficha de rendimentos isentos, aliás, na ficha de rendimentos com tributação exclusiva na fonte, e o valor em trânsito a gente lança na ficha de bens e direitos, tá? Com o saldo do ano atual, já eu mostro para vocês. Ó, e dependendo do informe, ele aparece aqui embaixo também separado, inclusive já com a informação para lançar na ficha de bens e direitos, tá? E aqui embaixo aparece a quantidade de ações de cada uma delas. Normalmente, a maioria dos informes são parecidos, tá? Eles têm as mesmas informações. Aparece a quantidade de ações, para a gente poder fazer o cálculo médio aqui, do custo médio, para lançar lá em bens e direitos. Então, vamos lá. Rendimentos isentos e não tributáveis, né? Referente aos dividendos, a gente vai lançar aqui, né, no código 20, ganhos líquidos e operações de mercado à vista, tá? Se for bonificações, a gente vai lançar no código 18, tá? Incorporação de reservas ao capital ou bonificação em ações. E se for lucros recebidos, né, outros lucros recebidos, a gente vai lançar aqui no código 9, lucros e dividendos, tá? Aliás, desculpa, gente. O 20 é se a gente tiver o lucro isento, tá? Se a gente tiver lucro isento lá na venda, que eu mostrei para vocês, a gente lança aqui no 20. E se for os dividendos recebidos, a gente lança aqui no 09, tá? A tributação exclusiva. Se for o JCP, juros sobre capital próprio, a gente lança aqui no 10, tá? Se for, por exemplo, aquela Selic lá que estava aparecendo lá naquele informe, a gente lança ali no 12, tá? Esse valor que a gente vai lançar aqui, ele já sofreu retenção do imposto de renda. Então, aqui eu lanço pelo valor líquido, tá? Que é o valor que está no informe, que aparece lá no informe, tá? Na ficha de bens e direitos. Na ficha de bens e direitos, a gente vai lançar o saldo do dia 31 de dezembro, que consta das nossas ações. Só que a gente vai lançar por um preço médio de compra, tá? Por um preço médio de compra. Então, eu vou apurar no dia 31 de dezembro o preço médio de compra, a quantidade de ações, por isso que vem lá naquele informe de rendimento a quantidade de ações, mas eu tenho que ter essas informações nos meus controles, tá? E o valor total que eu tenho de ações lá. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, XPTO, tinha 30 ações para um custo médio de aquisição de R$13. 30 ações vezes R$13 deu um saldo final aqui em 2019 de R$390, tá? E a gente sempre informa aqui o CNPJ da empresa que o contribuinte tem as ações, tá? Como que a gente faz esse cálculo do custo médio para lançar aqui na declaração? Vamos lá, vamos apurar, a gente tem que apurar por empresa, tá? Então, ações da XPTO. Ó, no dia 2 de janeiro, comprou lá 100 ações a R$13, R$1.300. No dia 12 de janeiro, vendeu as 70 ações a R$14,50, R$1.015. Ou seja, sobrou um saldo de R$13, porque a custo de aquisição de R$13, porque era a única que tinha aqui na declaração. Então, no dia 31 de janeiro, tinha um saldo de R$390. Vamos supor que em fevereiro, essa pessoa comprou mais 20 ações da XPTO, a R$12,50 cada. Ou seja, comprou mais R$250 aí dessas ações. No dia 30 de abril, ele tinha 30 ações de janeiro, mais 20 ações de abril, que foram compradas em abril. Ou seja, 50 ações aqui, tá? Há um custo médio de R$12,75. Como que eu vou calcular esse custo médio? R$13, que foi o custo de aquisição inicial, mais R$12,50, que é o novo custo de aquisição. Eu somei os dois e dividi por 2, ou seja, custo médio aqui R$12,75. Ou seja, o saldo de abril era R$637,50, tá? E aí lá em dezembro, vamos supor que em dezembro vendeu lá 10 ações,
vendeu a R$ 13,20, ou seja, baixou R$ 132. Quanto que sobrou, que é o que vai ser declarado no imposto de renda? Sobraram 40 ações, né? Tinha 50, vendeu 10, sobrou 40 ações a um custo médio de R$ 12,75, né? Porque é o médio das duas entradas anteriores. Então, um custo médio de R$ 12,75, ou seja, um saldo de 510. Olha lá, 40 ações da XPTO a um valor médio de R$ 12,75, situação em 31/12/2020, 510, tá? Então, dá trabalho, porque dá muito trabalho, na verdade, né, gente? Porque a gente tem que controlar o ganho mensal e tem que controlar a quantidade de ações e o custo médio. Isso daqui é como se fosse o nosso estoque, né? É o nosso estoque. E a gente tem que ir fazendo essas operações aqui mês a mês. As corretoras não fazem, tá? Elas mandam lá só as notas de corretagem, de compra e de venda. É como se fosse produto, né? Eu comprei um produto, entrou no estoque, eu vendi o produto, baixei do estoque. As ações são as mesmas coisas, tá? E a gente tem que ir fazendo esse controle aqui. Como eu falei, tem sistemas que fazem, aí a gente tem que pagar o sistema para o sistema fazer. Então, a gente faz esse controle. Nas minhas declarações dos meus clientes, se eles não fazem esse controle, para eu fazer na declaração, eu cobro bem caro, viu? Eu cobro bem caro para fazer isso. Ou no mês a mês, né? Se for no mês a mês, eu também cobro lá mensalmente, tá? Para fazer essas apurações. Se for na declaração, o que eu cobro mês a mês, eu multiplico por 12 e faço na declaração. E põe ainda um valorzinho a mais, porque aí tem a pressão, né, da hora da declaração. Então, aí eu acabo cobrando um valorzinho a mais, tá? Tudo bem aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar do prejuízo. Lança-se prejuízo, não lança? Como funciona? Lança. Prejuízo a gente vai lançar aqui, ó. Do mesmo... independente do valor, tá? Se é acima de 20 mil ou abaixo de 20 mil. Prejuízo, se for prejuízo, então vamos supor que aqui tenha feito uma operação de day trade com prejuízo. A gente lança menos, sei lá, R$ 500 de prejuízo, tá? Você lança negativo aqui no mês, tá? E aí ele vai vir para cá, ó, como prejuízo no resultado. Ele não calcula o imposto do mês, porque deu prejuízo, tá? Ele vai calcular só referente à operação comum. E aí, no mês de fevereiro, por exemplo, nesse exemplo, ó, o prejuízo já vem para cá direto, tá? Eu não preciso lançar de novo, tá? Então, eu lanço sim, tem que lançar aqui. E aqui eu tenho que fazer a operação, gente, por titular e dependente, tá? Se tiver dependente, eu tenho que fazer lançamento dependente a dependente. Uma sugestão para fazer a apuração do ganho, para quem não tem tanta familiaridade com Excel, é fazer direto no programa do imposto de renda. Mas não tem um programa do ano seguinte já. Não tem problema, faz do ano anterior, né? Abre um CPF fictício lá, abre uma declaração nova, entra lá com o CPF fictício e faz as apurações aqui direto, na declaração, tá? Faz a apuração aqui direto no mês a mês, como se fosse a declaração. Porque, primeiro, né, quando chegar na época da declaração, a gente só imprime essa informação e passa para a declaração, já na ficha correta. Se não, e também, como se a gente tem dúvida, se a gente não tem tanta familiaridade com o Excel, aqui ele já faz o cálculo certinho para a gente, tá? Então, uma sugestão, se não quiser fazer pelo Excel, faz por aqui. Mas o Excel fica tudo bonitinho, tudo organizadinho, tá? Esse imposto devido aqui, ele não vai somar com o imposto devido aqui na declaração, tá? Ele é a parte e ele é mensal, ele é tributação mensal, tá? Então, o contribuinte tem que ter recolhido lá no mês. Se ele não recolheu, ele vai ter que voltar e recolher com multas de juros, porque não vai somar aqui na declaração, tá? Os fundos de investimentos, os FIIs, é do mesmo jeito, só que o lançamento aqui, ele é na vertical, né? Lá é na horizontal, aquele é na vertical. Então, aqui a gente lança
o resultado mês a mês, tá? A apuração dos fundos de investimento é igualzinha à operação de ações, tá? E com tributação de 20% e independe do valor da venda. Qualquer lucro tem imposto de renda devido. Então, a gente vai lançar aqui, por exemplo, teve um rendimento em janeiro de 600 e em janeiro a gente informa prejuízo do ano anterior. Vamos supor que teve prejuízo do ano anterior. A gente forma o prejuízo aqui no mês de janeiro, tá? E aí, nos próximos meses, a gente vai informando só o lucro e o próprio prejuízo ele já abate aqui do imposto devido, já calcula a alíquota, calcula o imposto devido. Se tiver dedo duro, a gente lança aqui o imposto devido e o total do imposto pago no mês a mês, tá? Se o mês deu prejuízo do fundo de investimento, a gente vai lançar negativo aqui, ó, tá? E aí ele vai puxar para compensar nos meses seguintes. Então, vamos supor, no outro mês deu um lucro de 7, ó, ele já vai abater aqui automaticamente, tá? Então, os fundos de investimento, como só tem um tipo de fundos de investimento, né, a gente lança aqui, tá, na vertical, e ele vai fazer na continha na horizontal. As ações a gente lança na horizontal e ele faz a conta na vertical, tá? A gente tem que lançar aqui mês a mês. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Oi, pode falar. Se meu cliente brasileiro que deixa tudo para a última hora, nunca fez isso durante o ano. Eu tenho que fazer isso aonde? No Carnê-Leão? Para pegar o DARF? Não, você vai fazer isso no Excel separado e aí você vai gerar um DARF à parte. Você pode gerar um DARF lá no Cicalc direto, tá? Tá, beleza. E qual que é o código? Ai, essa é uma boa pergunta. Você joga aqui na internet. Eu não lembro direto, mas põe lá, código de DARF de renda variável. Esse aqui tem. Tá? Mas aí você gera, ou você faz no Cicalc Web, gera o DARF no Cicalc Web, a apuração do mês e o vencimento é no último dia útil do mês seguinte também, tá? E faz o recolhimento lá do DARFzinho mensal. Se o valor do DARF der inferior a R$10, a gente soma com o mês seguinte, tá? E vai recolher só no mês seguinte. Sem calcular multa, sem juros, sem nada, tá? Beleza?